Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula sobre circuito elétrico, chegando no finalzinho agora sobre associação de resistores em série, em paralelo. Hoje a aula é focada em exercícios. Quem tiver dúvida pode escrever aí que a gente tenta resolver. Bom, hoje estou sozinho por aqui, eu acho que o André não está. A gente vai começar por um exercício. Estou vendo ali que já tem gente comentando sobre dúvida em exercício, né? Bom, se você conseguir tirar uma imagem aí e colocar no chat, ou daqui a pouquinho, no finalzinho aqui, a gente abre e eu tento reconhecer qual é o tipo de exercício, o tipo de dúvida, a gente tenta ver. Mas vamos avançar, fazer um exercício só para acabar aí a parte mais braçal da matéria e a gente começa a bater um papo. O que a gente já falou nas últimas aulas, a gente vem tentando construir a história do circuito elétrico, né? Fonte de energia, transmissão de energia, consumo de energia, com a diferença de potencial, a corrente e a resistência. E eu também apresentei alguns outros elementos, né, como energia, potência, lembrei aqui da definição de corrente elétrica, carga, né? Então, a gente tem bastante coisa para trás aí, já as unidades de medida são as mais usuais lá no sistema internacional. E eu acho que a parte mais relevante da última aula, né, foi a gente chegar na conclusão, ou assim, um belo fechamento sobre o que é o circuito elétrico, com a sua fonte de energia, transmissão e consumo, todas as questões relacionadas a isso, né, como o fato do material condutor aqui ele acabar se aquecendo com a passagem da corrente. Aí existe a figura do condutor ideal, né, um condutor que não tem resistência elétrica. Isso é um pouco fictício, ou pelo menos não é muito mais moderno esse conceito. Normalmente os fios comuns que a gente tem, os fios metálicos, eles vão sim se aquecer, e às vezes esse aquecimento é até útil, né, como um chuveiro, um ferro elétrico, que a gente aproveita a conversão de energia elétrica em energia térmica para algumas coisas. Às vezes isso não é útil, vai causando alguns problemas. E aqui nesse resumo de como que a gente representa essas coisas, né? Uma diferença de potencial elétrico, um potencial maior ou menor. A corrente elétrica de convenção ela sai do potencial maior, percorre o circuito e volta para o polo aqui de potencial menor. Aqui tem uma resistência, pode ser uma lâmpada, pode ser algum tipo de aparelho, né, que vai consumir energia, e a corrente elétrica fazendo o papel dela. As duas expressões matemáticas mais importantes, uma é uma relação matemática que está dentro da lei de Ohm. A lei de Ohm é um pouquinho além disso, mas vamos lá, né? A diferença de potencial é igual ao produto entre resistência elétrica e corrente elétrica. E também a potência elétrica, né? A potência a gente fica com uma definição sobre energia, né? Potência é energia dividida pelo tempo. Agora, a potência elétrica, né, a potência de um aparelho elétrico, a potência dissipada por um resistor elétrico, ou seja, a potência descrita em termos desses elementos de circuito, né, ela geralmente vem escrita assim: potência igual ao produto entre tensão elétrica e corrente elétrica. E é lógico que, dependendo do que a questão passar, né, talvez ele não coloque informações sobre corrente e te peça a potência. Como é que você faz? Olha, você, aqui nessa expressão de cima, que é sempre verdadeiro, você consegue tentar calcular, por exemplo, a resistência aqui, ou a corrente, e jogar na fórmula de baixo. Talvez você precise associar essas duas expressões para resolver a questão. Talvez não, vai depender aí da prática, né? Isso aqui foi na aula passada. A gente tem, eu já coloquei aqui todos esses PDFs para vocês, e alguns outros links para a gente tentar tirar bastante exercício, né? E a ideia é hoje a gente começar a olhar mais exercícios. E eu trouxe aqui um exemplo para, ao invés de passar uma parte teórica sobre associação de resistores, eu acho melhor a gente tentar ganhar um pouquinho de tempo aqui resolvendo um exercício. É um exemplo que eu escrevi aqui rápido para a gente, mas já com cara de exercício que vem, né, com o comando da questão, as suas alternativas. Então, depois da aula, vocês podem tentar resolver esse exercício aqui, ver se dá certo. Eu vou ler aqui com vocês e resolver rapidinho. Durante uma aula experimental de física, um estudante tem à sua disposição duas lâmpadas com resistências iguais, R igual a 300 ohms, uma fonte de energia com tensão elétrica contínua igual a U igual a 12 volts. Ele tem condutores, conectores, né, para fazer ligação do circuito, e aparelhos para medição de corrente elétrica e diferença de potencial elétrico.
Então, aqui tem duas figuras aí na questão, e o comando da questão diz o seguinte: a leitura no multímetro em miliampere nas montagens 1 e 2 são, respectivamente, tanto e tanto. Bom, eu escrevi muito rápido, também tive que formatar para caber aí no slide, né? Mas eu acho que está clara a mensagem do negócio, né? A gente está numa aula experimental, então o cara pode ligar e desligar os fiozinhos, as lâmpadas, a bateria, ele pode ligar do jeito que ele quiser. E além dele ligar o circuito do jeito que ele quiser, ele também pode usar esses aparelhos que ele comenta, que aparelhos para medição de corrente elétrica e diferença de potencial elétrico. É o multímetro, né, que a gente comentou nas aulas passadas. No caso aqui, como ele está interessado na leitura em miliampere, ele está interessado na leitura de corrente elétrica, né? A gente está falando da função amperímetro, que mede a quantidade de ampere naquele fio, naquele condutor. Então, está aqui a fonte de energia, uma bateria, por exemplo, um multímetro ligado em série, né, medindo a corrente que passa através do multímetro, e vai aqui para uma lâmpada, segue o fio, passa na outra lâmpada, volta aqui para a fonte de energia. Isso é um circuito. Aqui tem um outro desenho de circuito, né? A montagem 1, a montagem 2 é um pouquinho diferente. Sai da bateria, passa pelo multímetro. Repara que o fio aqui tem um nome, ele se divide num braço aqui que passa numa lâmpada, num outro braço que passa na outra lâmpada. A corrente volta a se unir e volta aqui para a bateria. Então, isso aqui, de fato, é um experimento relativamente simples, barato de fazer em sala de aula. A gente consegue fazer esse tipo de coisa sem grandes dificuldades. O último destaque, ele quer saber a corrente elétrica, né, que são valores de corrente elétrica nessa unidade específica. A gente viu que a unidade de corrente é ampere, só que nessa aula prática, o aparelho vai dar a informação em miliampere, ou seja, um milésimo ou milésimos de ampere, né? Ele quer saber nas duas montagens quanto vale, só resolvendo para saber. Eu trouxe a questão justamente para a gente comparar aqui esse tipo de ligação dos resistores com esse tipo de ligação dos resistores. A questão vai ser bem rápida, tá? Qualquer dúvida, manda no chat. Vou começar pelo primeiro, né? A primeira montagem, ela até parece um pouquinho mais simples. Vou trazer o meu quadro aqui, que eu não tenho a letra bonita do André. E vamos começar pela primeira montagem. A primeira montagem é o que a gente chama de resistores em série. Repare que a gente tem um único fio no circuito inteiro. Um único fio no circuito inteiro, tudo que está ao longo desse fio está em série. Os resistores aqui, esses dois R's, né, os aparelhos aqui são duas lâmpadas, né, para consumir energia, elas estão em série. E aqui eu vou chamar a atenção que sai uma única corrente aqui da bateria, por exemplo, né, da fonte de energia, ela percorre o mesmo fio, não se divide, passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor e volta. Então, a gente tem uma única corrente nesse circuito. E resolver uma questão com resistores em série é a coisa mais simples que a gente vai encontrar nesse tipo de questão. A resistência equivalente, sempre quando você ouvir resistência equivalente, tem que interpretar o que ele está dizendo. Né? Resistência equivalente, o que significa isso? É uma resistência que vai fazer o papel equivalente aos seus resistores do seu circuito. Então, você pode ter 2, 3, 5, 10, 200 resistores. A resistência equivalente é aquela que vai substituir todo aquele arranjo maluco por uma única resistência, uma resistência equivalente àquele conjunto. Quando você tiver resistores em série, como está escrito aí, a teoria, né, a prática vai dizer para a gente fazer o seguinte: a gente vai somar os valores de resistência. Então, sempre que a gente tiver resistores em série, a resistência equivalente ela é bem rápida. A gente consegue apenas somando, todo mundo que estiver em série vai somando os valores da resistência. Nessa questão, além de só ter dois resistores, eles são iguais. Né? Os dois resistores aqui são duas lâmpadas com uma resistência igual a 300 ohms cada um. Então, a resistência equivalente é 300 mais 300, né, 2 vezes 300, que vai dar 600 ohms. Ou seja, eu posso redesenhar esse circuito aqui, esquecendo o fato de que eu tenho dois resistores. Eu posso fingir que eu tenho aquele circuito mais simples, que é uma fonte e um único resistor equivalente, uma resistência equivalente a esses aqui. Só que ele não quer a resistência, ele quer a corrente. E agora, como eu tenho um resistor apenas, ficou muito fácil.
eu posso usar aquela relação matemática mais importante que a gente tem, né? Tensão igual a resistência vezes corrente. E a tensão é dada, né? A tensão é de 12 volts, para ter diferença de potencial nessa bateria. A resistência equivalente a 600 ohms. E a gente vai calcular diretamente aqui a corrente, é só fazer essa continha que vai chegar no resultado. Basta eu isolar aqui a corrente, né? Esses 600 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo, o denominador. Então, a corrente é igual a 12 dividido por 600. E aí é só fazer essa conta e chegar no resultado. Eu fiz uma malandragem aqui, porque eu lembro que a questão me pediu a resistência, desculpa, me pediu a corrente em miliampere. Se eu estou pedindo a corrente em miliampere, eu posso fazer uma treta aqui para já ter o resultado em miliampere. Olha, o resultado, quando a gente faz a conta usando tensão em volts e resistência em ohms, vai sair em ampere. Como é que eu vou fazer aparecer o miliampere aqui? Eu vou multiplicar essa conta, essa expressão, por 1000. Vai ficar um valor 1000 vezes maior, mas eu não posso mudar o número como um todo, né? Então, eu multiplico por 1000 e divido por 1000 ao mesmo tempo. Multiplicando e dividindo pelo mesmo número, eu não estou mudando nada, não posso ser preso por isso. Multipliquei e dividi por 1000. Qual a vantagem disso? Tem duas vantagens. Uma é que dividir 12 por 600 é chato. Agora, dividir 12.000 por 600 é bem mais rápido. A gente até corta aqui, corta um zero, corta outro zero e tal. Você vai dividir 120 por 6. Isso dá para a gente fazer bem fácil. Até eu consigo fazer, eu tenho dificuldade para caramba com essas coisas. Então, a primeira vantagem é que a conta ficou mais fácil. 12.000 por 600, dá para simplificar por 120 por 6, dá 20. É um resultado fácil de fazer. E a outra vantagem é que apareceu esse 10 a menos 3 aqui. Né? 10 a menos 3 é um negócio chato, mas o que significa 10 a menos 3? Significa dividir por 10 a terceira. Né? Esse menos aqui significa que eu tenho que inverter. É 1 sobre 10 a terceira. Eu multipliquei por 1000 de um lado, estou dividindo pelo 1000 do outro lado. Olha, como eu quero exatamente em miliampere, em milésimos de ampere, ao dividir por 1000, esse 10 a menos 3 aqui está me ajudando. 10 a menos 3 é exatamente a mesma coisa que milho. Isso funciona para qualquer unidade. Tá? Você pode estar numa conta aí que vai, sei lá, química, né? Miligramas, mililitros, milho qualquer coisa. Milho qualquer coisa é 10 a menos 3. 10 a menos 3 e milho é a mesma coisa. Resumindo, 12 por 600 ficou chato, 12.000 por 600 dá 20, vezes 10 a menos 3, ou 20 miliampere. Então, aqui a gente já chega nessa corrente que está passando pelo circuito. Eu não precisei fazer duas vezes, né? Já que eu tenho dois resistores. Eu faço isso uma única vez porque eu usei aqui a minha resistência equivalente. Se você ficou com dúvida, vamos olhar a próxima parte da questão para a gente praticar aqui essa forma de resolver. Né? Vamos voltar para o outro lado da questão, que era um pouquinho mais complicado. Né? É um circuito mais criativo. Bom, esse aqui é o lado 2, o que a gente tem? Aqui eu tenho resistências em paralelo. Né? Antes eu tinha um único fio. Agora eu não posso dizer que eu tenho um único fio. Porque esse fio ele chega aqui em algum determinado ponto e ele se divide. Uma parte do fio vem aqui para baixo, a outra parte segue, vai lá no outro resistor. E aqui eu tenho um nó aqui em cima, né? Uma outra emenda aqui embaixo. Tem duas emendas. Então começo a ligar essas coisas em paralelo. Aqui no meu desenho, essas coisas estão perfeitamente em paralelo mesmo, que a gente consegue imaginar lá na geometria. Mas não precisa estar num desenho tão bonitinho assim para falar que está em paralelo. Tá? O que importa é ter essas emendas no fio, o fato do fio se dividir e eu ter cada resistor em um braço aqui do circuito. E aqui eu também tenho dois, né? Mas eu poderia ter vários resistores em paralelo e a forma de resolver seria a mesma. Como é que a gente resolve resistência em paralelo? Primeiro aqui o destaque. Sai uma única corrente aqui da bateria. Essa corrente está em um único fio. Chega em um ponto, essa corrente tem que se dividir. Nessa questão muito específica, que eu tenho resistores iguais, né? Esse cara aqui vale 300 ohms, esse aqui também vale 300 ohms, nessa questão, a corrente ela vai se dividir da mesma quantidade nos dois pedaços de fio. Esse pedaço aqui vai ficar com a metade da corrente, e o outro pedaço vai ficar com a outra metade da corrente. Isso só acontece porque as resistências são iguais. Se as resistências fossem diferentes, como é que seria, né?
Ora, onde eu tiver maior resistência, eu vou ter menor corrente, fica mais difícil de passar. E o contrário é verdadeiro. Se essa resistência aqui fosse muito menor, eu ia receber maior corrente. Pensa, é uma galera tendo que se passar por um corredor, né? Eu sempre faço esse exemplo do corredor. Você tem que passar um grupo de gente passando por um corredor, esse corredor se divide. Eu tenho um corredor mais fácil e um corredor mais difícil. Mais gente vai passar pelo mais fácil, mas alguém vai acabar indo pelo difícil para equilibrar esse negócio. A resistência é resistência à passagem da corrente. Resistências iguais, correntes iguais. Mas o que nos importa é, a corrente veio aqui, se dividiu, uma parte veio para um lado, outra parte veio para o outro. Isso é a característica desse circuito em paralelo. Vamos lá, uma pergunta. Se eu não multiplicasse e dividisse por 1000, como é que eu chegaria em miliampere? Eu faço aqui, no final dessa aqui, a gente vai passar pela mesma questão, né? Aí eu tiro essa dúvida. Primeiro vamos ver a parte chata, né, que é como que a gente resolve a tal da resistência equivalente quando os resistores estão em paralelo. Esse jeito aqui de fazer sempre dá certo. Nem sempre é o jeito mais fácil, mais rápido, mas sempre dá certo. Nesse caso, que eu tenho duas resistências, o jeito de fazer é rapidíssimo, né? A gente não precisa fazer fórmula nenhuma. Só que eu não sei o que vai aparecer no meio. Daqui a pouco aparece 3, 4, 10 resistores diferentes, né? A gente tem que saber fazer o caso geral. De novo, o que a gente está procurando? A gente está procurando substituir esse conjunto estranho aqui, né, com vários fios, por um único resistor que vai fazer o mesmo papel dos outros, ou seja, vai consumir a mesma energia, vai passar por ele a mesma corrente. A gente vai simplificar o meu circuito por um circuito equivalente, que tem uma resistência equivalente para substituir essa galera. Em série era só somar, em paralelo. Em paralelo já está aí no material. Né? É essa expressão muito mais chata aqui, matematicamente, de trabalhar. A gente começa a ter que fazer aqui até mínimo múltiplo comum, né? A gente tem que começar a tentar resolver essa expressão matemática, que pode ser bem chata até, dependendo do número de resistores e do fato de os resistores terem números feios, números diferentes. Tal. Então, essas coisas podem ser desagradáveis. No nosso caso, para apresentar, eu trouxe o exemplo mais simples possível. Né? Apenas dois resistores e resistores com o mesmo valor. Como os resistores têm o mesmo valor, vamos lá. Né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre um resistor mais 1 sobre outro resistor. Só tem dois aqui no exemplo. Como esses dois resistores são iguais, acho que não fica difícil de ver que eu estou pegando 1 sobre R mais 1 sobre R. Essas duas frações são iguais, né? 1 sobre R mais 1 sobre R, só multiplicar por 2. Eu tenho 2 sobre R. E aí, é claro, eu estou sendo até um pouco desonesto, porque nem sempre vai ser rápido assim. Mas o Enem ele tenta não complicar tanto a nossa vida na matemática, nas questões de física. Para isso, tem lá 45 questões para vocês brincarem com matemática. Então, vamos. A prática vai te ajudar, né, a passar por isso aqui com menos dificuldade. Mas aqui no meu exemplo, o exemplo é bastante simples. Se eu tenho dois resistores iguais, a resistência equivalente ela vai ficar metade. Vocês conseguem enxergar que é a metade? Vamos fazer aqui só uma anotação bem rapidinho aqui. Repare que eu tenho 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre R. Ou seja, eu tenho 1 sobre resistência equivalente igual a 2 sobre R. Vocês concordam que se eu inverter os dois lados, eu vou chegar que a resistência equivalente é igual a R sobre 2? É só inverter os dois lados. 1 sobre resistência equivalente, inverteu, ficou resistência equivalente sobre 1, é a resistência equivalente mesmo. O outro lado é 2 sobre R, o inverso é R sobre 2. Isso aqui funciona se você multiplicar em cruz, funciona se você tentar tirar o mínimo e passar para o outro lado. O jeito que você vai resolver isso daqui funciona de várias formas diferentes. O fato é que quando as duas resistências são iguais, é muito fácil. A resistência equivalente aqui é só dividir a metade. Se fosse em 3, dividir por 3. Se fosse em 4, dividir por 4. Isso só acontece em um caso muito específico, quando as resistências têm o mesmo valor. Então, vamos só avançar aqui para a gente ter um resultado. O jeito geral de resolver está aqui em cima, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e tal.
Aqui com duas resistências ficou a metade. Se uma delas vale 300, a metade vale 150. E aí a questão fica igual a anterior. U é igual a R vezes I. O cara me deu o U, eu achei o R, vou achar o I. O U vale 12, o R agora vale 150 e o I vale essa coisa aí. Aqui, de novo, eu fiz do mesmo jeito, né? A colega pediu fazer diferente. Vamos lá, né? É 12 sobre 150, o jeito mais fácil que multipliquei e dividi por 1.000. Ficou 12.000 por 150, é uma conta mais fácil de fazer. E de graça eu ganho aqui o mínimo, né? 10 a menos 3, eu sei que significa 1.000. Então a gente chega aqui em 12.000 por 150, dá para simplificar. 1.200 por 15 vai dar 80. Não é tão difícil de fazer essa conta. 80 vezes 10 a menos 3, ou 80 miliamperes. E aí a gente já tem a resposta da questão. Uma vale 20, a outra vale 80, é só olhar a alternativa lá que ele quer. Mas a colega perguntou, e se, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma anotação. Deixa eu desenhar. Tem esse direito, não tem? Não é isso. Pronto. Bom, só fazer aqui um cara um pouquinho mais largo. Se fosse 12 por 150, bom, na verdade aqui você pode fazer a conta perfeitamente do jeito que a gente sabe lá. Ó, vocês vão fazer isso aqui com o mouse, isso aqui é muita maldade, né? É 12 dividido por 150. E aí como é que funciona, né? Até eu posso fazer vergonha, porque eu já não sei mais fazer essas coisas, né? Eu não consigo mais pensar desse jeito. Mas você faz exatamente desse jeito. E como é que faz? 12 por 150, como é que é? Coloca, né, 12, coloca um zero aqui, 0, olha que ridículo. A letra fica terrível, né? É com mouse. 120 dá para dividir 150? Não, né? A gente faz mais uma vez aqui. 1.200, coloca um outro zero. Né? 1.200 por 150 dá, né? E aqui eu já sei a resposta, tá? Então dá 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, que foi 12. O resto aqui dessa divisão, saudosismo total. O resto dessa divisão dá 0, então o resultado está perfeito aqui. 0,08. 0,08 o quê? Se eu estou usando a tensão em volts, a resistência em ohms, o resultado dá em ampere. Né? Então, deixa eu tirar aqui. 0,08 ampere. Ora, 0,08 ampere é exatamente igual a 80 miliamperes. Como é que eu chego em 80 miliamperes? Aí não tem jeito. Você vai ter que pegar isso daqui e multiplicar por... Eu não consigo multiplicar. Você vai ter que multiplicar por 1.000 para descobrir exatamente esse resultado em... Nossa Senhora. E aí você multiplica com um par, tá? 0,08 vezes 1.000 vai dar o seu 80 que você vai chegar no resultado. E repara que aqui o cara pediu em miliampere, o cara podia te pedir em microampere, quiloampere, em ampere. Então não dá para a gente fazer todas as opções. A gente vai ter... Professor, um minuto. Você pode repetir depois essa parte de R1 e R2, fazendo um favor? Perfeitamente. Só o colega ali, Obrigada. Micael, que perguntou aí sobre como é que a gente faria. A gente faria na unha mesmo, tá? Faz a conta aqui, chega no resultado. Você vai ter um resultado em ampere e tem que saber o significado aqui do que é miliampere. Pode fazer uma regra de 3, por exemplo, né? 1 ampere é igual a 1.000 miliampere. 0,08 ampere é igual a tanto. Você faz do jeito que achar melhor, mas é na prática, tá? A gente tem que fazer na prática. A outra colega perguntou como é que a gente faz desde aqui, né? E aí, pessoal, vocês vão ter esse material aqui do jeito que está. Quem quiser tirar o print ou a foto aí com esse garrancho, fica à vontade. Mas eu vou desfazer isso aqui e só voltar para a parte do R1 e R2 aqui, fechado? Um tempinho para vocês tirarem uma imagem, mas não muito, né? Enquanto isso, eu vou procurando a borracha. Com a borracha, eu faço isso, tá? Posso apagar tudo ali. Se já não tiveram tirado o negócio, aqui, e volta para o mouse, e volta para cá.
Que barato. A gente chegou nesse ponto, né? Como é que eu faço daqui? Primeira coisa, né? Nesse caso, eu só tenho... Isso aqui eu posso aproveitar, tá? Desculpa, foi a Brunelli que falou, né? Nisso aqui eu vou aproveitar até esse ponto aqui, que a gente tem 1 Aham. sobre R equivalente igual a 1 sobre R1. Bom, como os dois R são iguais, né? Então, eu estou substituindo aqui o R1 vira R, o R2 também vira R, tá? Porque tem os Aham. mesmos valores. Na Não prática, precisa cortar, não, né? a gente não pode Precisa cortar cortar? Não pode cortar? ainda não pode cortar porque a gente tem uma soma, né? Depois da soma, que aquela coisa que eu desenhei ali em amarelo, que a gente tem 1 sobre o R equivalente é igual Uhum. a... Ou seja, Entendi. igual foi ridículo, né? Mas é isso que a gente consegue fazer aqui. É igual a 2 sobre R. Foi aí que eu Sobre falei para você que R. aqui que eu inverti, eu deveria ter feito isso Uhum. errado, né? Vou aproveitar. 1 sobre o R equivalente, né? Só o André não faz isso aqui com o mouse, não, ele faz uma canetinha bonitinha, isso fica melhor. A letra dele é muito Não, dá para entender. beleza. E aí, só pegar aqui minha borracha, né, que parece coisa do tipo. Então, desse jeito aqui, ó, aqui se você multiplicar em cruz, se você, por exemplo, né, multiplicar em cruz, aqui você vai chegar R igual a 2 vezes R equivalente, Uhum. ou simplesmente inverter. Por isso que eu já trouxe para cá, não tive usar o mouse, eu já trouxe para cá o resultado. Se eu inverter desse jeito, é R equivalente sobre 1. E eu inverter Ah, no tá. outro é R sobre 2. Somos Então, dois. Ah, fica tá, direto ali entendi. o resultado. Pessoal, só avançando aqui para a gente chegar, né, a gente chegou numa resposta aí de 80 miliamperes. Deixa eu apagar essa coisa. E aí, avançando, né, a gente pegou da primeira situação aqui, a gente ficou com 20 miliamperes, né, e na segunda a gente ficou com 80, a gente chega lá no resultado. Eu só preciso fazer umas discussões bem rápidas aqui com vocês, do tipo, o que você tem em casa? Né? Como é que funciona a ligação dos aparelhos que a gente tem em casa? O que vocês acham? É igual a montagem 1, ou seja, em série, ou igual a montagem 2, em paralelo? Só para a gente fazer um bate-papo aqui e aproveitar um pouco mais da questão. O que vocês acham? Pode escrever no chat ou falar. Eu estou perguntando, por exemplo, dos aparelhos que você tem agora no quarto, na sala, aí, não sei, né? Celular, lâmpada, computador, televisão, som, geladeira, né? Essas coisas estão ligadas em série ao longo do mesmo fio ou estão ligadas em paralelo? O que vocês acham? A galera já começou a responder, todo mundo concorda com ele, sim ou não? Eu não estou vendo o vídeo, tá, pessoal? Eu já tenho que controlar a tela demais. Mas se vocês conseguirem colocar no chat, ou pelo menos abrir o microfone e falar, eu agradeço. Muito bom, já temos uma resposta, né? A gente podia ter mais 8, vai? 9. Bom, antes de comentar, né? O que aconteceria se eu tivesse todo mundo ligado em série, por exemplo? Onde que a gente ia chegar se a gente tiver todo mundo ligado em série? Funciona? Funciona. Posso ligar todo mundo em série? Posso. Não tem problema não. Na verdade, a gente pode ter algumas questões. Né? A gente tem uma bateria, uma tomada, que seja, e a gente vai estar no mesmo fio ligado a todo mundo. O que significa, por exemplo, se eu tiver duas lâmpadas, como nesse experimento, né, e essa lâmpada queimar? Se essa lâmpada queimar, significa que ela não está funcionando, significa que a corrente elétrica não passa mais por ela. Se essa corrente elétrica não passa mais por ela, olha, aqui ela está em série, ela faz parte do circuito, ela é um conector desse circuito. Um fio liga no pedaço da lâmpada, né, no conector, lá no polo da lâmpada, no terminal, e aqui o outro fio vai ligar em outro terminal da lâmpada. Se essa lâmpada não funciona, a corrente não consegue atravessar essa lâmpada. Essa lâmpada queimada, se a corrente não consegue atravessar, ela não vai chegar no outro. Significa que, se eu tiver ligações em série, ou uma ligação em série, com vários aparelhos, e um deles parar de funcionar, os outros também não vão funcionar. Então, claramente, não é isso que a gente tem em casa. A gente pode desligar uma geladeira ou um aparelho, uma lâmpada, por exemplo, pode queimar e as outras continuam, em geral, funcionando.
Aí fica mais parecido com essa coisa aqui em paralelo. A gente tem uma certa diferença de potencial, que está aqui nesse braço do fio, está no outro braço do fio, está em todos os braços do fio que eu tiver. Se esse cara não estiver funcionando, o que acontece? Né? Deixa eu só voltar aqui para... Aqui já, né? Só para pegar aqui a figura mais simples. A corrente ela não vai se dividir, ela vai vir inteira, por exemplo. Se essa lâmpada não funcionar ou não estiver ligada, a corrente não se divide, ela não passa por aqui, ela vai passar só lá pelo outro. Mas eu tenho essa lâmpada inteira, né? Vamos dizer assim, esse braço inteiro ligado diretamente na bateria. O fato é que vários braços em paralelo ligados em uma diferença de potencial, todos eles estão ligados independente dos outros. Né? A corrente tem que se dividir, mas a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. Imagina se você tivesse um circuito em série ligado na tua casa e a gente tivesse que saber quantos aparelhos eu tenho ligado para saber qual era a diferença de potencial de cada um. Imagina, eu tenho que comprar uma televisão num lugar que eu tenho 3 equipamentos. Eu vou estar dividindo aquela diferença de potencial em 3. Porque é isso que a gente tem nesse caso aqui em série. Essa diferença de potencial, um pedaço fica aqui com essa lâmpada, um outro pedaço fica com essa. Nesse caso que as lâmpadas são iguais, a gente chega aqui se eu tenho 12 volts, eu tenho 6 volts numa lâmpada e 6 volts na outra. 6 mais 6 vai dar 12. Você pode confirmar isso rapidamente. 300 ohms vezes 20 miliamperes, 300 vezes 20 vai dar 6.000. Como eu tenho milha aqui, dá 6. Né? Então, dá 6.000 milivolts ou 6 volts em cada uma dessas lâmpadas. Então, quando eu tenho ligações em série, a gente vai ligando aqui, né? Cada um deles vai pegando um pedaço dessa diferença de potencial. Com a ligação em paralelo, não. A mesma diferença de potencial está ligada para cada um dos braços aqui do meu circuito. Então, em casa, né, em circuitos complexos, a gente está sempre ligando as coisas em paralelo. O colega aí está fazendo um outro exemplo. Se um para de funcionar, o outro funciona perfeitamente. Um exemplo de ligação em série é um pisca-pisca. Você já viu um pisca-pisca? O mais complexo que ele seja, ele tem 2, 3 fiozinhos. Quando uma lâmpada de um pisca-pisca queima, todas as lâmpadas daquele mesmo fiozinho queimam também. Não que queimam, as lâmpadas não estão queimadas. Mas como uma queimou, as outras não recebem corrente, porque a corrente ela tentaria passar por uma delas e não consegue, porque ela queimou, ela não vai chegar nas outras. Então, o pisca-pisca é um exemplo de um circuito em série. No pisca-pisca, em geral, a gente tem 2, 3 fios em paralelo. Em cada um desses fios em paralelo tem uma porrada de lâmpada ligada. Então, é assim que a gente tem um circuito um pouco mais complexo. Pessoal, daqui a pouco a gente está chegando no final dessa transmissão. A gente vai continuar aqui na aula. A gente tem mais exemplos, exercícios. E o Micael tem uma outra questão que ele quer compartilhar com a gente. A gente vai tentar ver aqui de alguma forma, se conseguir colocar aqui. Você consegue, tá? Você consegue, deixa eu ver aqui. Você está no telefone, né? Pelo menos, eu vou fechar aqui a nossa ligação. A gente vai... Pessoal, quando a nossa aula terminar, a gente volta para... usando o mesmo link para a gente continuar conversando. A única coisa que eu vou interromper aqui